tarde, meu nome é Alicia. Hoje o podcast se chama Vozes Negras. Estou aqui com meu colega Pedro. Hoje iremos falar sobre um tema que, na minha opinião, devia ser relembrado não somente no mês de novembro, mas em outros meses também, que é sobre a luta do povo negro. A nossa convidada Josi irá dar a sua opinião hoje. Bom dia, Jô, tudo bem? Então, falando de vozes negras, consciência negra, quando a gente fala da luta, da resistência negra, o que vem na sua cabeça? Força, luta, resistência, determinação, até porque nossos ancestrais tiveram que lutar muito para que a gente tivesse um espaço na sociedade, que a gente pudesse ser bem visto, né? Então, força, resistência, luta, determinação são as palavras que definem isso. Quando a gente fala desse tipo de assunto, é algo muito complicado por causa que tiveram que sofrer muito, né, pra poder resistir a isso tudo. E quando a gente fala disso, qual que é a importância de lembrar dessa luta? Pra mim é de uma importância muito grande. Porque, assim, eu acho que não é algo que tem que ser jogado fora. Porque foram lutas tão grandes pra que a gente superasse a escravidão. E que a gente pudesse ser bem visto pela sociedade. E que hoje a gente pudesse ter voz, ter abertura. Então, assim, eu acho que é muito importante lembrar dessa história. Porque é uma história de luta tão bonita. Então, assim, é algo que eu acho que não tem como esquecer e deixar de lado. Foi passado por muito sofrimento, né? Uhum. E uma coisa muito importante, se destaca muito nessa questão de descendência e cultura, é as culturas e as religiões negro-africanas. O que você tem a dizer sobre? Então, como qualquer outra religião, eu acho que é a fé que nos move. Então, assim, são religiões que, infelizmente, são muito discriminadas hoje em dia. Mas eu acho que as pessoas não deviam pensar dessa forma porque é uma religião que nem qualquer outra. E, assim, as religiões afro-brasileiras, como Candomblé, que foi feito dentro do Brasil, mas trazido de culturas iorubá. A Umbanda, que também tem muito da cultura, outros cultos em Yorubá, são muito importantes, até porque é a fé que nos move. Então, assim, muitas pessoas com descendência afro-brasileiras seguem essas religiões, então, assim, é muito importante. E eu acho que a sociedade também precisa ter um pouco de respeito, de empatia, entender que é uma religião que nem as outras, né? Ainda mais bem da nossa cultura, né? Inclusive, lá nos quilombos, era um dos únicos meios de entretenimento e de adoração que eles tinham, porque era a cultura de bater tambor, da religião africana que eles tinham. E, infelizmente, quando os negros foram exportados para o Brasil, no meio da escravidão, eles tinham que disfarçar seus orixás, seus santos, de santos católicos, para que fossem bem vistos ou disfarçados, para que não sofressem ataques. Então, assim, infelizmente, o racismo é histórico, ainda acontece muito, e, assim, é algo muito triste, né? Mas, hoje em dia, nós temos determinação e não temos vergonha do que a gente segue, da nossa fé, até porque é ela que nos move. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter mais vergonha de esconder. Hoje em dia a gente tem muito espaço na sociedade e o que a gente mais quer é que isso cresça, né? Que a gente tenha muito mais espaço, sejam muito mais bem vistos, porque as pessoas acham que tudo que vem do negro, às vezes não é nem culposo, mas... Não é bom, não se comparar ao do branco, é sempre assim. Sim. Sempre isso, que o do branco é melhor do que o do negro. Às vezes não é nem culposo, a pessoa ela tem uma fala racista e ela não percebe que é racista. Mas isso é algo histórico, isso já vem de geração. Uhum. Vem de casa também, né? Vem Sim. descendência, né? São frases, são costumes racistas que as próprias pessoas não percebem isso, porque infelizmente já virou normal. Não tem que ser algo normalizado, até porque vivemos em sociedade e no Brasil, principalmente, que tem tantas misturas de raça, não deveria ter tanto racismo, sabe? Inclusive, falando de racismo, hoje em dia no Brasil, os maiores tipos de preconceito e bullying é o racismo e o machismo. E falando de racismo, que é algo muito frequente, recente e presente, infelizmente, nas escolas, em qualquer tipo de ocasião, Jô, o que você tem a dizer pra aconselhar os jovens hoje em dia que praticam esse ato? Então, eu acho, assim, que a sociedade, em geral, tem que ter muita empatia, tem que ter muito respeito ao próximo, porque não é a cor, não é a religião, não é a crença que vai dizer sobre a pessoa. E, assim, somos pessoas que nem as outras, dependente da cor, da raça. Então, assim, eu acho que a sociedade precisa muito de muito conhecimento, entender... Mente aberta também, né? Sim. Dos outros. Sim, ter muito respeito e empatia, porque eu acho que o que você não quer pra você não quer pro outro. Imagina você ser discriminado pela sua cor, ou pela sua raça, ou pela religião que você segue. Então, assim, eu acho que as pessoas deviam ter um pouco de empatia. Infelizmente, as pessoas não pensam dessa forma. Então, eu acho que a sociedade em si precisa colocar muito mão na consciência e entender que se colocar no lugar do outro. É aquele fato do que a gente falou, e as crianças de ser ensinado de que o do branco é melhor do que o negro, tudo. A boneca branca é mais bonita que a boneca negra. Cabelo liso é mais bonito que o cabelo cacheado, crespo. Então, mas uma coisa que eu acho muito bonita hoje em dia é a abertura que estão tendo em certas escolas, porque como estão tendo bastante festival sobre isso, mostrando as culturas. Então, eu acho que quanto mais a escola, em lugar de crescimento, que é a escola e a casa, mas como dizem, a escola é a nossa segunda casa. Então, eu acho que se a escola der mais abertura para isso, mostrar mais outras religiões, outros espaços, outras raças, não só a negra, mas sim outras culturas também, acho que não só as crianças, mas eu acho que o povo, assim, a população vai aumentar, vai abrir mais a mente, entendeu? Porque o Brasil, como você disse mesmo, o Brasil tem várias culturas. O Brasil é uma mistura de várias raças. Tanto do meu antepassado, eu tenho bisavós mineiros quanto brancos. Quanto brancos. A minha avó é branca, de olho claro. Mas também meu avô é preto, preto de cabelo crespo. Então é uma mistura, realmente, igual você falou.
é esse negócio de mostrar as religiões, né? E mostrar muito esse tipo de ensinar pras crianças, né? Da cultura. Ultimamente tem tido, felizmente, tem tido bastante amostra desse tipo de coisa. Um exemplo que eu tenho é uma escola perto daqui chamada Terço, de que eles chamaram pessoas negras pra ensinar um pouco sobre o Zumbi dos Palmares, ensinar sobre as histórias dessas pessoas e a luta dessas pessoas negras. Tanto com experiências com racismo, quanto com pele e tudo mais. E também, Josi, falando de negros, qual que é a sua inspiração nesse mundo negro? Então, eu tenho figuras, assim, muito famosas. São mulheres negras, periféricas, tal como a Ludmilla, a mulher negra, periférica, lésbica, e assim, muito do pouco, e assim, muitos duvidaram dela. Com certeza, sofreu muito racismo, Ainda sofre, né? com certeza, sofreu muito machismo na vida, e hoje ela é uma cantora mundialmente famosa. Então, assim, eu acho que ela é uma figura de determinação, de garra, de força, muito grande pra sociedade. A Isa também, que é uma mulher negra, pra mim, e as músicas dela também, eu acho que Inspira os... Mostra muito a inspiram, resistência dela, né? sim, inspiram outras mulheres negras também, mães solos também. Então, assim, são pessoas que... influências negras do mundo dos famosos que eu acho, assim, são incríveis. Também a Preta Gil. Não, eu acho que ela esbanja a cultura. Então, assim, eu acho que ela foi uma mulher incrível. Então, assim, eu acho que ela esbanja a cultura. As músicas dela, pai dela, que é negro. Então, assim, eu acho que são pessoas incríveis do mundo dos famosos que são negros. E também uma representatividade muito linda da nossa cultura negra é a Carolina Maria de Jesus, que é uma representatividade muito linda, que era uma mulher negra analfabeta, que tinha o sonho de ser escritora. Que a história dela foi assim, um dia ela tava passando fome, e aí ela recebeu de doação, e a mãe dela falou assim pra ela, vai dormir que passa, menina. Porque eles não tinham condições de nada. E aí ela recebeu um livro de doação e foi alfabetizada na escola, e aí depois ela foi crescendo e descobriu que queria ser escritora e escreveu um livro chamado Quarto de Despejo. Depois disso ela conseguiu um apartamento melhor e conseguiu crescer na vida depois disso. E uma coisa que ela era muito jogada porque ela era negra. Porque ela era negra e burra. Falavam que por isso ela não ia conseguir nada, mas ela foi a única alfabetizada da família dela e conseguiu crescer. Então, eu acho muito bonito como as escolas, hoje em dia, mostram as culturas, porque eu já ouvi essa história diversas vezes quando era menor. Na escola mesmo, eu já estudei, já fiz um trabalho sobre esse livro dela, sobre a história dela. Então é muito bonito esse espaço que as escolas abrem, sabe? Pra gente entender um pouco da cultura, de que o preto não é menos por ele ser preto. Então, assim, eu acho muito bonito. E a história dela é linda. E quem tiver a oportunidade, que lê esse livro também, que é muito bom. Tá mostrando também que dá pra gente quebrar os padrões da sociedade. Porque o meu avô era caminhoneiro, depois meu pai se tornou segurança, depois o meu tio disse que eu não fisioterapeuta. Então tá mostrando que ao decorrer do tempo, com mais abertura que tiver... A desigualdade vai diminuindo, né? Então, tem alguma frase motivadora que você queria deixar pro nosso público? Nunca deixe de sonhar. E coloque sempre na sua mente. Você não é menos ou mais do que qualquer outra pessoa. Independente da sua cor, da sua raça. Não esconda, também não tenha medo dos julgamentos. Então, viva intensamente. Muito obrigada, Júlia, pela sua frase e por expressar também a sua opinião, que foi muito importante aqui. Também obrigada, Pedro. Também queria agradecer a nossa professora Sheila, lá do curso do CMCT, e também ao Sampa Cash e o nosso produtor Vitor. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Tenha uma boa tarde. Tchau.